capítulo 6 de Mateus, só que a partir do versículo 5, eu quero falar um pouco hoje sobre oração, e acho que esse tema tem bastante relevância num mundo com tanta informação, com tanto conhecimento, com tantos recursos, inclusive, que a ciência nos trouxe, e até o capital acabou oportunizando, mas ainda vemos uma sociedade muito machucada, muito dolorida, muito vazia de sentido, e por que não dizer com muitas patologias de ordem emocional, muita vontade de suicídio, e suicídios que acabam sendo levados a efeito. Muita gente adoecida na área emocional. Aí você pode me dizer, pastor, isso é por causa da pandemia. Não, a gente sabe que antes da pandemia, a nossa vida mais recente já dava sintomas de cansaço, de frustração, de não realização, de não alegria. E a oração é uma coisa tão bonita que nos remete a Deus, a um ser invisível e um ser real, poderoso. E eu penso que hoje podemos meditar a respeito deste assunto. Então convido você a ler comigo Mateus capítulo 6, do verso 5 até o verso 15. E quando orarem, disse Jesus, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto, note aqui, né? O seu Pai que está em secreto e o seu Pai que vem em secreto. Parece uma coisa óbvia hoje a gente falar de Deus, mas de uma certa maneira Ele está em secreto. Ele lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar, serão ouvidos. Não hajam, portanto, ou não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Veja, Jesus começa um tema desafiador. Começa a falar sobre oração. E ao contrário do que alguém já imaginou, Jesus não está sendo contra a oração aqui. Assim como antes desse texto, ele não é contra dar esmolas. Mas ele presume que cada um de nós, seus seguidores, vai orar. Tanto que o versículo 9 diz, portanto, orem
assim. O que aqui então Jesus vai rejeitar, e é importante olhar para esse texto, é aquela atitude das pessoas que gostam de orar com uma finalidade, serem vistos pelos outros. Nas sinagogas, inclusive, meus irmãos, a oração pública era normalmente liderada por um homem, que era membro da congregação, e ele ficava em pé diante da arca da lei e cumpria com essa função. Era muito fácil passar pela tentação de orar para impressionar a plateia, a comunidade ou a congregação. Sentimentos apropriados, até o tom de voz, o próprio fervor podia ser motivado a partir do que os outros iam achar da oração feita. E tudo isso acabava se transformando em meios de receber aprovação e talvez até competir com o colega que dirigiu a oração na semana anterior. Era inevitável que a pessoa se focava nos humanos, no seu entorno, e quem sabe se esquecia que estava falando com Deus. Este é o ponto aqui com Jesus. Além disso, nas ocasiões de jejum público, e talvez até no sacrifício diário que acontecia toda a tarde no templo, trombetas soavam avisando que estava na hora de se orar. Se você hoje conhece a oração muçulmana, ou tomou ciência dela, essa própria oração nos remete ao que o próprio judeu fazia naquele tempo, quando se voltava para o templo na hora do sacrifício e fazia sua oração. Essa oportunidade de ostentar piedade, de se voltar para o templo de forma ostensiva, era muito gratificante para quem fazia. A pessoa se sentia bem ao realizar aquele ato. Mas não devemos ser tão rígidos aqui, pensando que esse era um tema somente dos judeus, que era uma tentação que só eles enfrentavam. Nós também, ao fazermos talvez um autoexame, podemos encontrar talvez algo de hipocrisia em cada um de nós. Sei muito bem o quanto eu mesmo sou capaz de me enganar e me iludir, e acho que não sou um caso isolado aqui. O nosso coração é enganoso, e a busca da vaidade, da satisfação pessoal, da justiça própria, sempre é uma tentação para nós. Por exemplo, quando convidamos alguém para orar num culto ou numa reunião menor, ou quando convidamos alguém para ler a Bíblia, ou quando alguém é convidado a pregar, tudo isso pode nos oferecer tentações. E todos acabam recebendo a recompensa, o louvor de quem está vendo ou ouvindo. Porém, Jesus diz, não há nenhuma outra recompensa do que essa, a apreciação humana. O que deve aqui, Jesus quer dizer, caracterizar nossas orações? Eu quero trabalhar 2 requisitos aqui, a partir de Jesus. Primeiro, o que ele diz? Entre no seu quarto e ore ao seu Pai. A oração é a Deus, Deus é real, Deus ouve e Deus responde. Não acredito que Jesus aqui está tentando proibir oração pública. Acabamos de fazê-la aqui como igreja. Ao dizer para ir ao quarto, ele não está fazendo isso. E se estava, bom, a igreja primitiva não entendeu então o que ele disse. Basta ver o número de orações públicas da comunidade cristã no livro de Atos. Atos 1, Atos 3, Atos 4 e aí vai. Para entender melhor talvez esse texto, possamos nos fazer algumas perguntas. Eu queria que você prestasse atenção nelas e pensasse sobre si. Oro com maior frequência e maior fervor quando estou a sós com Deus ou quando estou em público, com um ou mais irmãos ou pessoas. Tenho
apreciação pelo lugar de oração secreto ou em segredo na minha casa ou no meu trabalho. Gosto daquele momento. Minha oração pública é apenas o transbordar da minha oração particular, ou eu faço em público o que não faço no particular? Se as respostas não forem sim, talvez a gente também esteja incluído na advertência de Jesus e possa ter um pouco ou muito de hipocrisia em cada um de nós. Será que o principal motivo, meus irmãos, de não termos orações respondidas ou mais orações respondidas é que estamos menos preocupados em apresentar pedidos a Deus do que em mostrar como oramos ou que palavras usamos diante dos outros? Em que penso quando estou orando num lugar público? Jesus insiste aqui em que o melhor meio de vencer o buscar ser visto pelos outros é se dedicar à oração a sós. Fechada a porta, você dentro de uma sala, sozinho e falando com Deus. A promessa é: o Pai que vem em secreto lhe dará recompensa. Jesus menciona, porém, aqui, meus irmãos, um segundo aspecto que deve caracterizar a nossa oração. Não usem vãs repetições como os gentios. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Isso é muito comum. É aquela ideia do esforço, do sacrifício, é aquela ideia da dedicação que terá como resposta certamente uma resposta de Deus. Pois alguns pagãos naquela época acreditavam que se mencionassem o nome de todos os seus deuses e dirigissem a cada um deles suas petições, e depois repetissem essas petições algumas vezes, eles teriam mais chances de serem atendidos. Jesus diz a seus contemporâneos judeus que grande parte das orações deles é semelhante à ladainha dos pagãos. E quem sabe, Jesus diria o mesmo de nós hoje. A oração não é uma sucessão de chavões, repetições vãs, nem deve basear-se na hipótese absurda de que a probabilidade de ser atendido depende da quantidade de palavras ou frases que a gente usa, como se fosse um sacrifício que então Deus responde através da sua resposta. O que diz Eclesiastes 5:2? E preste atenção nesse texto, quando a gente imagina a oração enquanto um momento de fala com Deus. Eclesiastes 5:2. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. O que é oração? É uma pena pensar que podemos conseguir favores de Deus pelo tamanho maior de uma oração. Ou, quem sabe, pela capacidade retórica, ou o uso de sinônimos, ou até o alongamento de uma frase. Mas alguém pode dizer: pastor, não é importante orar o tempo inteiro, de forma contínua, como Jesus ensinou em Lucas 18, sobre o dever de orar e nunca esmorecer? Pois bem, se tomamos a passagem agora de Mateus, que acabamos de ler em sentido absoluto, e esse sempre é um perigo quando interpretamos a Bíblia, a conclusão lógica poderia ser de que os seguidores de Jesus nunca devem fazer orações longas, e raramente ou nunca devem pedir nada, porque Deus sabe tudo aquilo de que precisamos. E se eu pegasse, ao contrário, a passagem de Lucas 18, em sentido absoluto e isolado, eu poderia chegar à conclusão de que, se levamos Deus a sério, não só faremos orações longas, mas também poderemos esperar que as bênçãos recebidas sejam proporcionais à quantidade de oração empenhada.
Preste bem atenção, porque isso causa certa confusão hoje. E não são poucas igrejas ou religiões que se articulam exatamente no esforço, na quantidade, ou até no desempenho verbal ou intelectual de quem quer que seja. Contudo, se olhamos as duas passagens com sensibilidade, vamos entender que Mateus, que é o texto que estamos lendo, não diz respeito ao tamanho das orações, mas à atitude do coração que pensa que será ouvido por causa das muitas palavras. Da mesma forma, se olharmos para Lucas assim, vemos que Jesus ali não quer determinar o tamanho das orações, mas combater a tendência de alguns discípulos de esmorecerem nas orações, de desistirem. Veja como é importante olhar esses textos em paralelo e não de forma isolada. Por quê? Porque nesse caso de Lucas, cristãos, quando pressionados por circunstâncias, geralmente correm o risco de jogar a toalha, de desanimar. Mas é preciso perseverar. Nem sempre as coisas estão favoráveis, nem sempre as coisas fluem do jeito que a gente imagina. Nem sempre, como a gente imagina, os céus estão abertos como a gente gostaria ou sente que estejam. Às vezes até estão, mas o sentimento de que não estão nos gera uma incredulidade e um desfalecimento. E é nesse sentido que Jesus sempre estimula: persevere. Mas ao mesmo tempo não é a quantidade de oração empenhada que me fará mais amado ou mais ouvido. O melhor exemplo, quando a gente pensa em oração, meus irmãos, é Jesus. Embora orasse muito em público, é evidente pelo texto bíblico que ele orava mais a sós. O evangelista Lucas, inclusive, faz questão de demonstrar isso. No capítulo 5 de Lucas, 6, 9, 11, 22, há registros de Jesus orando a sós, se retirando à parte e falando com Deus, sendo Deus. Apesar de, às vezes, orar com extrema brevidade, Jesus também se dedicava a longas vigílias noturnas. Num tempo que nem o nosso, onde a gente é roubado, nosso coração é tomado pelas redes sociais, pelo entretenimento, por outros casos que nos distraem, é preciso que nos perguntemos no mundo de Deus: temos falado com Ele? Temos ouvido a sua voz? Jesus ensinou os seus seguidores a se dirigirem a Deus como Pai, não apenas garantindo-lhes que seu Pai Celestial conhece as necessidades de seus filhos antes que estes lhe peçam, mas também aqui incentivando a que tenhamos fé, a que confiemos, a que creiamos que a oração será ouvida, virá recompensa, mesmo para o Pai que está em secreto e que vem em secreto. Ele dará recompensa aos que o buscam. Jesus, então, aqui ensina que a oração não deve ser feita como um meio de ostentação. Ela deve ser dirigida a uma pessoa, que é o nosso Deus e Pai, e não a homens. Ela deve ser feita em particular, sobretudo, mas sem a ilusão de que Deus pode ser manipulado por uma tagarelice, ou um esforço, um autossacrifício. Não é este o canal, não é esta a forma que Deus quer se relacionar conosco. Por isso, chegamos ao Pai Nosso. Jesus nos oferece aqui uma oração modelo, não necessariamente para ser copiada tal como ela está no texto, mas ela tem uma estrutura, um paradigma para nós. É irônico que esse contexto que acabamos de trabalhar proíbe vãs repetições, e agora a gente chega na oração do Pai Nosso, porque nenhuma outra oração tem sido mais repetida no mundo do que essa.
Já no segundo século, o documento que hoje chamado de Didaquê determinava que cristãos repetissem essa oração 3 vezes ao dia. Às vezes eu me pergunto o que fizemos com a nossa liberdade cristã. E se não era bom realmente que tivéssemos um documento que nos ajudasse em nossa carnalidade, às vezes em nossa negligência, ou em nossa ideia cristã de autonomia, se não era necessário que o irmão nos lembrasse. Você já orou hoje? Você já orou com a sua família? Você já teve o seu culto familiar? Você já falou com Deus no dia de hoje? Pois dizia isso o Didaquê. 3 vezes ao dia era preciso orar, talvez se espelhando em Daniel, que orava também 3 vezes ao dia. Agora não estranhe. Orar assim não é necessariamente ruim, assim como não é necessariamente ruim repetir a oração do Pai Nosso, tal como fazemos, ou na igreja, ou na oração individual. Eu sou um que, sempre que começo a orar, começo pelo Pai Nosso. Sempre. É a oração que Jesus ensinou. Algum motivo existe para que Ele nos ensinasse essa oração. Mas atenção, não faça isso mecanicamente. E é preciso se dar conta de que o próprio Jesus concebia essa oração como um modelo, não necessariamente como uma cópia palavra por palavra, mas ela tem uma estrutura e um motivo. Essa oração, meus irmãos, e claro que nós não vamos finalizá-la hoje, vamos olhar apenas o início dela, tem 6 petições. As primeiras 3 dizem respeito a Deus, ao seu nome, ao seu reino e à sua vontade. Logo, os principais interesses e preocupações do crente aqui, discípulo de Jesus, orientado por Jesus, e isso é muito importante porque a oração dará esse tom logo no início, é a glorificação do nome de Deus, a vinda do seu reino e a realização da sua vontade na terra, como acontece no céu. A maneira como a gente chega na oração e encara a oração, esse diálogo com Deus é o que define o que vai acontecer depois. Sim, para Deus a ordem tem importância, porque há algo que vem de cima e algo que vem de baixo. Só depois vem outras 3 petições e que têm a ver com o ser humano, que tratam do alimento diário, que tratam dos pecados e que tratam das tentações. É alentador, e veja bem isso, saber que na oração modelo que Jesus nos dá, tanto necessidades físicas quanto espirituais são contempladas. Jesus está preocupado conosco como um todo, de forma integral. Antes de olhar essas petições, é preciso prestar atenção em algo importante. Como ela começa? Essa oração diz, Pai Nosso, que estás nos céus. Jesus não nos ensinou a orar, meu Pai, mas propositadamente, Pai Nosso. Os cristãos não devem orar em isolamento. Uma coisa é orar no seu quarto, mas se sentir desprendido e desconectado da igreja ou da família. Outra coisa é orar no seu quarto, mas ter a consciência de que o nosso Deus é Deus e Pai de mais de um. Os cristãos não devem orar em isolamento e não devem conceber, isso é muito importante nos dias de hoje, a espiritualidade da oração de acordo com o individualismo extremado que tanto caracteriza a mentalidade ocidental. O apóstolo João, pensando sobre isso, escreve na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 1, assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. E quem é que dele é nascido? Outros cristãos, outros filhos de Deus. Logo, é impossível amar a Deus e não amar os meus irmãos. É claro que há lugar para se orar sozinho a Deus.
Mas o padrão geral da oração aqui é mais amplo. E veja como isso tem repercussões importantes. Portanto, quando eu, como seguidor de Jesus, me dirijo a nosso Pai, minha preocupação é com o nosso pão, com os nossos pecados e com as nossas tentações, e não somente com as minhas. Isso não é o acaso que assim é posto no texto. Então, quando você for orar, certamente nessa oração há um espírito coletivo envolvido. Uma ideia de paternidade mais ampla do que a de nós sozinhos. Veja, é o pão nosso, terceira pessoa. Os nossos pecados, se pede perdão por eles. As nossas tentações, se pede que sejamos livres, e não somente as minhas. Talvez por esse motivo, é importante que oremos juntos, uns pelos outros. Agora, há algo mais aqui nesse texto com respeito à figura pai. E 3 coisas precisam ser ditas aqui, meus irmãos. Primeiramente, apesar de ser encontrada essa palavra, ou esse vocativo, chamar Deus de Pai, dirigindo-se a Ele, porque vocativo é isso, é como eu chamasse João, Carlos, Mateus. Pai aqui é chamar alguém pelo seu nome. Essa maneira de se referir a Deus como Pai é encontrada em escritos judaicos da época de Cristo. Mas ela é rara. Joaquim Jeremias, um estudioso alemão muito conhecido, que tem uma bela obra, inclusive que lida com a arqueologia, a moeda, a economia, a política, o sistema religioso do tempo de Jesus, um clássico, mostrou que os primeiros seguidores de Jesus devem ter ficado estarrecidos com o uso que Jesus aqui fez da palavra Pai. Não era comum. Os judeus daquele tempo preferiram empregar títulos mais elevados para se falar de Deus, como, por exemplo, Senhor soberano, Rei do universo e outros semelhantes, mas Jesus o chamava de Pai. E há vários registros assim. Abba, ele disse a Deus, que é a palavra aramaica para pai. Essa é uma palavra aramaica usada pelas crianças para chamar seus pais. Não é tão íntimo como meu papaizinho, como alguém já sugeriu, mas é mais íntimo que meu pai. Sem dúvida, meus irmãos, Jesus era o Filho de Deus num sentido único, e Deus era, num sentido único, o Pai de Jesus. O modo de Jesus se dirigir a Deus faz parte de um quadro mais amplo em que ele afirma, de muitas maneiras diferentes, ser um excepcionalmente com Deus. João 10:30, eu e o Pai somos um. E parece que não há ninguém mais incluído, existe alguma coisa de especial entre Deus Pai e Deus Filho. Mas o extraordinário, aí sim, é que Jesus está ensinando aos seus discípulos a se dirigirem a Deus da mesma forma. E isso nos leva a um tema muito importante no Novo Testamento. É comum os autores do Novo Testamento se referirem a tornar-se um discípulo de Jesus como tornar-se um filho de Deus. Os que se arrependem dos pecados e confiam em Jesus como aquele que pagou por esses pecados, os que prometem fidelidade e obediência a Jesus, confessam Jesus ao Senhor, esses são os mesmos que a Bíblia diz terem nascido de Deus. São filhos por adoção, como diz Romanos 8. Antes destinados para ir, agora foram vivificados diante de Deus e eles desfrutam de uma nova relação com o próprio Deus. Embora essa filiação, em alguns aspectos, é qualitativamente diferente da filiação de Jesus, o Deus unigênito, ainda assim, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, herdarão junto com Cristo o novo céu e a nova terra. Romanos 8:15. Mesmo agora, meus irmãos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar no coração deles. E esse Espírito em nós clama, Abba, Pai.
não admira que depois da morte e da ressurreição de Jesus, ele, vitorioso, tem orientado Maria. Em João 20, que belo texto, versículo 17. Vá até os meus irmãos e diga a eles, subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Que privilégio. Que privilégio. Esta é, portanto, agora a segunda observação a respeito do nome Pai. Eu queria que você prestasse atenção. O modo pelo qual Deus é considerado Pai nas Escrituras normalmente não está relacionado à noção genérica da paternidade de Deus. Quer dizer, Deus é Pai e todos os homens são irmãos. Isso também existe. Mas no Novo Testamento, essa paternidade se refere à relação especial entre Deus e os seguidores de Jesus. É claro que todos os seres humanos são descendência de Deus, como diz Atos 17, 29. Deles somos geração, num sentido mais amplo. Porque todos os seres humanos foram criados por Deus e a soberania de Deus se engloba a todos. Contudo, não é nesse sentido que os autores do Novo Testamento, em geral, usam a metáfora pai e filho relativamente a Deus e os seres humanos. 1 João 3,1 é um texto significativo que diz: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Há uma distinção evidente aqui entre filhos e mundo. Portanto, é muito rica a relação entre Deus, o Pai Celestial, e os que se tornaram seus filhos pela fé em Cristo e obediência nele. Sim, meus irmãos, existe vida, perdão, aceitação, herança, família e até disciplina nesse relacionamento. Sim, disciplina. Porém, nosso Pai perfeito e amoroso ministra essa disciplina para sermos participantes da sua santidade, da sua paternidade, como filhos dele. Além disso, e vou concluindo, na oração, dizemos que Deus é o nosso Pai no céu. Veja bem. Essa é a terceira observação a respeito de Pai que eu queria fazer hoje à noite. Em geral, os judeus da época de Jesus eram propensos, eu queria que você escutasse essa parte em especial. Os judeus da época de Jesus eram propensos a conhecer Deus de uma forma tão exaltada que dificilmente conseguiam imaginar um relacionamento pessoal com Ele. Deus era soberano, Deus era grande, magnífico, habitava em luz inacessível, imortal, a quem homem nenhum viu. Essa era a ideia prevalecente de Deus, inclusive entre os judeus. Deus era tão transcendente, tão além desse mundo, tão de outra natureza, que muitas vezes se perdia de vista a sua personalidade. A maior parte, porém, do evangelicalismo moderno, ao contrário, costuma retratar Deus como exclusivamente pessoal e carinhoso. Preste atenção nisso. Não se sabe por que a soberania e a transcendência elevada de Deus desaparecem aqui. Se você entrar em certas igrejas, poderá ouvir algum corinho animado, quase levando você a imaginar Deus como um ursinho de pelúcia. Esses corinhos não chegam a ser uma heresia, nem serem blasfemos. Como diz Carson, às vezes eu gostaria que esses hinos assim o fossem, porque aí seria mais fácil de combatê-los. Mas eles fazem parte de um modelo de irreverência, teologia superficial e critérios religiosos dominados por experiência, o que aniquilou uma boa parte do vigor evangélico no Ocidente.
Esse é um dos motivos pelos quais a gente precisa ter cuidado com as nossas músicas. A gente contempla nas músicas nossas dores. E através de uma canção se une a outras dores e nessa oração e súplica verbaliza isso a Deus, mas há canções que precisam conter a confissão de quem é Deus, seus atributos, sua grandeza, sua sublimidade. Quer dizer, não podemos cantar só de nós para nós, é preciso também enxergar para além de nós a grandeza do nosso Deus. Isso aqui é fundamental. Por quê? Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, Pai Nosso que estás nos céus, ele estava falando com homens que já estavam convencidos da distância, da grandiosidade, da transcendência, que Deus estava além e acima de tudo. Que Ele era magnífico, sublime. Quando eles, ainda tímidos, oraram pela primeira vez, Pai Nosso que estás nos céus, sentiram profundamente o privilégio tremendo de se aproximarem de um Deus grande. Agora de forma pessoal e íntima. Mas hoje, meus irmãos, hoje, os que perderam de vista a transcendência de Deus, pensando só na sua encarnação e na sua imanência entre nós, não conseguem mais dar o devido valor ao privilégio de chamá-lo de Pai. Isso está, às vezes, banalizado. Então, encontre um judaísmo que se sentia oprimido pelos seus pecados, sem salvação e que via Deus distante, santo, sublime. O Deus da antiga aliança, para este Jesus então se dirige e dá um caráter pessoal através de si mesmo, do seu Filho e da sua obra. Há uma reconciliação, mas quem sabe hoje da maneira como a gente prega o Evangelho, porque não há mais essa consciência de um Deus sublime, santo e grande, a gente ao falar de forma amorosa ou carinhosa de Deus, esquece de outros atributos seus, como a justiça, a verdade, a santidade, e às vezes o banaliza, romantiza Deus. E as pessoas, por causa disso, muitas vezes conhecem um Deus diferente. Às vezes um Deus distorcido, que tão somente satisfaz necessidades, que é manipulado de acordo com o nosso gosto e prazer. Isso aqui é fundamental. O nosso contexto é outro hoje do que aquele em que Jesus estava lidando com uma distância de Deus para com os seres humanos. Hoje Deus está em qualquer lugar no sentido do nosso vocabulário e conversas. E às vezes nós mesmos, cristãos, fazemos qualquer negócio, entre aspas, para que as pessoas sentam o amor de Deus, mas elas não têm tido consciência do seu pecado e da sua distância em relação ao Deus santo e justo. E neste caso, a cruz pode não fazer sentido do que estou sendo salvo, porque estou sendo amado, afinal, qual é o meu problema? Esse tema é relevante demais. Hoje as igrejas têm feito de tudo para aproximar Deus da nossa realidade, e é fato. Nós somos testemunha de Jesus. Fomos chamados a ser uma igreja relevante, construindo pontes de diálogo. Mas a gente não pode abrir mão dos atributos que fazem ser Deus quem Ele é, além de nós. Deus é Deus. Nós somos criaturas suas. O privilégio que temos de ser seus filhos é muito grande. Mas estamos falando de categorias diferentes. E eu lembro, de forma muito recente, teologias cada vez mais comuns, construindo a ideia de seres humanos como semideuses. Teologias ditas cristãs que diziam que a gente praticamente era um Deus. Por quê? Porque desfrutava da mesma natureza de Deus. Há uma distância enorme. E essa distância também foi superada pela reconciliação que Jesus construiu. Mas essa reconciliação foi por adoção de filhos, não foi por natureza que nós desde sempre tenhamos. Nós sempre fomos criaturas. Deus sempre foi criador. Deus é o alfa e o ômega. Deus é o começo e o fim. E a gente é
convidado a participar disso pela sua graça e misericórdia. Aqui reside uma diferença enorme. Daí o meu comentário sobre, às vezes, imagens de Deus que o comparam a um ursinho de pelúcia, a uma coisa fofinha. E é fato que Deus se fez gente, encarnou, Ele é Deus Emanuel, mas Ele também tem a sua dimensão transcendente. Eu sou o alto, o sublime, mas eu também habito com o contrito de coração. Veja como a questão do contexto aqui é importante. Aqueles judeus queriam, talvez ver superada essa separação entre Deus e aquele povo. Hoje a gente banaliza o tema do pecado. E parece que a nossa ideia é que Jesus faz qualquer negócio para a gente ser salvo e entrar numa igreja. Sim, Jesus fez tudo, morreu numa cruz para nos salvar. Mas essa cruz foi necessária porque os nossos pecados ofenderam a Deus e ofendem. Causam destruição e morte, separam famílias. Causam o que o mundo hoje está vivendo. Que quando não é um homicídio doloso, culposo e consciente, é o homicídio da omissão, da indiferença, da insensibilidade, cada um por si. Isso é pecado. Isso é um pecado de omissão. Isso é uma falta de amor tremenda em cada um de nós. E a igreja deve ser o primeiro lugar a se arrepender e ter consciência de que somos pecadores também. Não é pequeno o que aqui está envolvido. Eu acho que nós, enquanto igreja cristã e testemunhas de Jesus, temos uma missão de anunciar as boas novas do Evangelho. E que bela missão é essa, que anúncio belo que traz a paz. Mas essa paz que foi trazida foi a muito custo, com muita dor. O pecado causou grande destruição. E ainda causa hoje. E é nesse sentido que aqui Jesus nos convida como igreja, assim fazer essa oração, mas ao citar essas palavras, Pai nosso que estás no céu, é preciso respeitar a grandeza, a justiça, a santidade, o caráter exclusivo e único de Deus enquanto Deus. E ao mesmo tempo o privilégio de ser gerado pelo mesmo Deus, nascido de novo, perdoado dos pecados, e ainda ter em nós um espírito que clama, Abba Pai. Baixa a tua cabeça nesta noite. Eu acredito que a oração que pressupõe que Deus existe, que Deus fala, que Deus responde, é um belo canal que Deus convida a cada um de nós a que usemos melhor. Porque você está lá na sua casa ou na sua empresa orando sozinho, mesmo usando um palavreado que é muito específico, muito simples. Jesus está dizendo aqui que a tua oração vai ser ouvida. Que o Deus que vem em secreto te recompensará. Ele vai ouvir a tua voz. Num mundo que só fala entre si, ou num mundo em que o ser humano fala consigo mesmo, nós temos um privilégio de falar com Deus,
que nos deu uma nova vida, que nos deu o Espírito do seu Filho, que clama em nós, Abba, Pai. Eu sei que a gente é tentado a resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas forças, com a nossa ciência, com o nosso trabalho. Mas o nosso país precisa de oração. O nosso país precisa que Deus venha, que tenha misericórdia, que perdoe pecados, que o ser humano reconheça Jesus e tenha seus caminhos endireitados. O pecado causa morte. Jesus não teria vindo a este mundo, morrer numa cruz, vergonha para o mundo todo, por nada. Houve um preço. O único preço de nos redimir, de nos libertar das cadeias e correntes, para que nós não sejamos mais escravos do pecado, para que sejamos livres. Sim, esse Jesus é o Cristo. Ele foi visto no rosto do homem da Galileia. Ele era a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Ele orou ao seu Pai, e o Pai do céu respondeu. Ora, meus irmãos, quão grande é o nosso Deus. E às vezes a gente olha para o mundo todo e diz, Deus esqueceu. Deus não tem poder, Deus não tem o que fazer por esse mundo. E a gente esquece que Ele disse e tudo veio a existir. A gente esquece que enviou Ele a sua palavra e nos sarou do que nos era mortal. A gente esquece que antes estávamos em trevas e hoje somos luz em Jesus. Que desafio nós temos. O pecado é coisa grave. Ofende a justiça e a santidade de Deus. Jesus venceu essa barreira e tomou sobre si os nossos pecados. E hoje a gente tem um privilégio, que privilégio, ter paz com Deus, não sofrer a condenação por nossos próprios pecados, pelos méritos de Jesus. Que privilégio, será que nos damos conta disso? Que somos diferentes, de que somos filhos de Deus, de que herdamos um espírito diferente. E que isso é privilégio. E que isso é privilégio. Por isso, nessa noite, Senhor, ensina-nos a orar. Por isso, nessa noite, Senhor, nos dá entendimento sobre esse canal de comunhão contigo. No mundo que se agita, que se desespera, que usa do seu braço, da sua força, nos ensina a enxergar a tua grandeza e a tua beleza, Senhor. Nos ensina a perceber tua soberania e o teu poder. Quando a gente pensa que o Senhor perdeu, nos relembra, Senhor, tua fidelidade, a tua promessa, e que nenhuma das tuas palavras vai passar. Jamais vai passar. Por isso, hoje à noite, abençoa a vida do meu irmão. Aquece o seu coração. Quando vem o desemprego, quando vem a doença, a pestilência, quando vem a intriga, quando vem o problema no casamento, inquieta o nosso espírito, mas não só ali. Nos ensina a falar contigo, Senhor, a ouvir tua voz e a desfrutar daquilo que somos, nascidos de ti, teu povo, filhos de Deus, não mais estrangeiros, concidadãos dos santos,
da família celestial. Ah, meu irmão, não banalize isso. Você que vem de uma família cristã, não banalize isso. Você que recebeu a fé quando era jovem, criança talvez, não banalize isso. É um privilégio. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para nos redimir, para nos desarraigar desse mundo perverso, perdoando todos os nossos pecados. Isso não é coisa pequena. Por isso Jesus aqui, deixando os seus discípulos, ou prestes a deixá-los, Ele diz: vocês orarão assim. Vocês têm um Pai, mas não são sozinhos, vocês têm uma família. Esse Pai está nos céus, mas esse Pai fez descer o seu Filho para reconciliar vocês com Ele mesmo, perdoando todos os vossos pecados. Senhor, abençoa essa comunidade aqui. Abençoa crianças, adolescentes, jovens, pais, mães, avós. Ensina-nos a orar como os discípulos disseram noutra ocasião. Ensina-nos a desfrutarmos desse privilégio da Tua grandeza e majestade. Porque assim fazendo, diante da Tua sublimidade, do Teu conhecimento, não poderemos senão calar e nos humilharmos, reconhecendo nossas culpas e nos refugiando no Teu Filho. Faz isso nessa comunidade. Faz isso na minha vida, na vida do meu irmão. Ensina-nos a orar.